Até agora, já desceram para o litoral paulista pelas rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes mais de 450 mil veículos. São dados da Ecovias, a concessionária que administra o sistema. E a repórter Patrícia Nunes está ao vivo no quilômetro 58 da Imigrantes com o tenente Leonardo Hernandes Rossignoli, da Polícia Rodoviária Estadual. Patrícia, boa noite para você. Como está o movimento nesse momento? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Aqui, como vocês podem ver nas imagens, quem desce sentido litoral na rodovia dos Imigrantes não enfrenta lentidão, porém o fluxo de veículos é intenso. Segundo a Ecovias, desde a meia-noite do dia 27, quando começou a contagem, mais de 458 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Na última hora foram registrados mais de 6.500 veículos sentido litoral. E para falar sobre segurança nas estradas, eu entrevisto agora o tenente Leonardo Hernandes Rossignoli. Boa noite, tenente. Quais as principais dicas para quem ainda vai pegar a estrada? Sobre 3 aspectos. Primeiro, manutenção do veículo, né? É sempre bom revisar o veículo antes de viajar. Principalmente quanto ao sistema de arrefecimento, freios, né, e iluminação, que são muito exigidos no sistema Anchieta Imigrantes. Outra questão é a acidentalidade, né? Não cometer aí algumas infrações que são as principais causadoras de acidentes, ou seja, não exceder os limites de velocidade, não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, utilizar o cinto em todos os assentos, né? As crianças utilizar os sistemas de retenção, né? Que são a cadeirinha, o bebê conforto e assento de elevação. E, muito importante também, não manusear o celular enquanto dirige. Em apenas 4 dias de Operação Ano Novo, cerca de 1.000 motoristas foram autuados por embriaguez. Isso é muito sério. Sim, são dados importantes para nós. Nós temos intensificado muito as ações de fiscalização de alcoolemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que mais mata no mundo na faixa etária jovem, ou seja, de 15 a 29 anos, são acidentes de trânsito. E nessa faixa etária, os acidentes estão muito vinculados à alcoolemia e ao excesso de velocidade. O que a gente pode dizer aí que a polícia está fazendo em relação a tentar, né, autuar as infrações, mas também para manter a segurança? Sim, com relação à segurança, criminalidade, né, nós reforçamos o nosso policiamento nessas épocas festivas, né, Operação Natal e Ano Novo, com o efetivo da Operação Verão Mais Seguro. Também utilizamos efetivo administrativo e efetivo em escala extra nos horários de maior fluxo de veículos. Basicamente, o criminoso atua na rodovia. Para ele atuar e roubar o condutor, né, ele precisa parar o veículo, né? Então é sempre bom relembrar o condutor que só pare o veículo em locais seguros, né? Ou mais seguros, por exemplo, um posto de combustível, um quartel da Polícia Militar Rodoviária, uma base, né? Uma base da concessionária e tudo mais. E quando que a Operação Ano Novo ela vai até o dia 2 de janeiro? Quando é que serão divulgados os dados, aí o balanço das autuações? Sim, a Operação Ano Novo ela vai do dia 27 ao dia 2. Então acredito que no dia 3, né, dia 3, 4, já teremos o resultado dessa operação. Obrigada por sua entrevista. Feliz Ano Novo para o senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço. Feliz Ano Novo a todos que nos assistem. Obrigada mais uma vez. E ainda falando sobre rodovia, o secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo esteve em Bertioga, no quilômetro 212 da rodovia Rio Santos, para acompanhar como está o andamento da Operação Verão Mais Seguro. João Otaviano Neto falou sobre o uso de drones nas estradas. As vias estão sendo operadas pelos técnicos do DR com o apoio dos drones. Pela primeira vez estamos usando os drones. E a colocação de faixas reversíveis e liberação de acostamento em vários trechos para aumentar a fluidez. Tudo isso com muita segurança, com acompanhamento da Polícia Rodoviária do Estado e fazendo com que toda esta operação garanta uma melhor fluidez, uma melhor operação para todos os usuários das nossas rodovias. Foi assinado o convênio entre a Prefeitura de São Vicente e a Caixa Econômica Federal para a liberação de verba destinada a obras na Ponte dos Barreiros. Há um mês, atravessar a ponte só a pé. O contrato assinado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal prevê cerca de 58 milhões de reais para a recuperação da Ponte dos Barreiros. 48 milhões já estão garantidos.
O restante vai ser liberado ao longo dos trabalhos. Segundo o prefeito Pedro Gouveia, em até 15 dias deve ser contratada a empresa para as obras emergenciais. Dentro de um prazo de 90 a 120 dias a gente está com essa primeira parte concluída. Paralelamente a isso, a gente vai estar fazendo a contratação da obra na totalidade, que é para fazer a reforma da obra da ponte 100%. A assinatura aconteceu menos de 10 dias depois que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou a liberação da verba. Hoje ele foi representado pelo irmão caçula, Renato Bolsonaro. É uma obra que não é responsabilidade do governo federal, sim seria do governo estadual, mas ele sensibilizado com essa necessidade, ele pronto pode atender essa necessidade e está hoje assinando esse convênio com a Caixa Econômica Federal. Enquanto a obra não sai do papel, quem mora na área continental de São Vicente precisa atravessar os 600 metros da Ponte dos Barreiros a pé, de bicicleta ou pegar carona nesse triciclo. Grávida de 8 meses, Luciene utiliza o transporte todos os dias. Ninguém merece passar isso aqui a pé todos os dias. E às vezes a gente quer passar na frente e ninguém quer dar o lugar para passar. E eu já estou com 8 meses, daqui a pouco eu paro na pista. Ônibus de 4 linhas municipais fazem o transporte de passageiros nas cabeceiras. Com o fechamento do acesso, determinado pela Justiça, foi formado um comércio ambulante por aqui. Olha o sonho, doce de leite com coco, chocolate, goiabada, doce de leite com coco. A interdição total da ponte está completando um mês. O anúncio do início das obras trouxe esperança para quem passa por esse sufoco todos os dias, para ir para casa, para o trabalho ou então para o lazer. Só que não gostaria que fechasse a ponte totalmente, né? Mas se tiver que fechar, paciência, a gente tem que esperar e é o benefício para a gente, né? O que a gente não pode ficar é arriscando acontecer uma catástrofe, uma coisa pior. Você acha que agora sai do papel essa obra? Esperamos, né? É o que a gente espera, que todos os vicentes esperam. O verão começou e as praias estão lotadas. Se divertir ao ar livre faz bem em qualquer idade, mas é preciso ter alguns cuidados e não abusar do sol. Ah, o verão, sol forte, calor, e a praia fica como? Lotada. E tem gente que não perde a oportunidade não. Fica lá, horas e horas ao sol para garantir aquele bronzeado. Mas não dá para esquecer de uma coisa muito importante: se cuidar, principalmente as crianças. A dona Jussara levou os filhos à praia e decidiu ficar à sombra de um coqueiro. E não é só. Todo mundo de protetor. Não pode faltar. Não. Tem que cuidar, né? A dona Mônica não descuida do pequeno Arthur. E ela sabe que para curtir o verão com tranquilidade, os cuidados vão além do protetor solar. Primeiro só vir à praia depois das 4, senão não tem como, né? O sol torra a criança, muito protetor, muita água. E não tirar o olho, né? Que um segundo eles somem. Pois é, no calor aumenta a necessidade de se preocupar com o corpo. E vale não apenas para as crianças. A turma que já está na melhor idade tem que ficar de olho. Dona Olívia está sempre se cuidando. Normalmente a gente usa um protetor solar, a gente usa viseirinha, um chapéu, né? Às vezes, se vai fazer caminhada, usa um chapéu maior, né? Para proteger mais. Basicamente é isso daí. Tomar bastante água? Tomar bastante líquido, né? Com uma comida mais leve, bastante saladinha. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. E a dona Neuza não deixa de curtir a praia, não. E com toda a experiência, sabe bem que para tomar sol tem hora certa. Dona Neuza, qual é a melhor hora para tomar sol? Final da tarde. Somente, ou se não, na parte da manhã até as 10 horas. Tem que se cuidar, né? Muito. Muito líquido, daí é só alegria. E para passar o verão tranquilo, a gente vai conversar agora com a pediatra Maria Heloísa Ventura, que está aqui comigo no estúdio. Doutora Heloísa, boa noite, obrigado, seja bem-vinda, viu? A gente está vendo ali, o pessoal está bem informado, aparentemente já sabe quais são, né, os cuidados que devem ser tomados em relação ao verão e ao sol. Mas nunca é demais a gente relembrar e reforçar. O melhor horário realmente é antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde, doutora Heloísa? O sol é muito importante na infância, mas a gente tem que respeitar os horários. Aquele sol de meio-dia, 2, 3 da tarde, é um sol muito ruim, né, para a pele deles, principalmente os bebês, que eles chegam a ter 30%, a pele deles é mais fina do que a nossa. Então, assim,
quer tomar sol, precisa tomar sol antes das 10 ou depois das 4 sempre. E sempre com protetor também, né? E no caso dos idosos, os cuidados também são os mesmos, porque eles são mais sensíveis nesse caso, doutora. Os idosos e as crianças, eles têm muito mais água do que um adulto. Então, eles precisam estar mais hidratados. E a perda de líquido deles, até pelo suor de ficar no sol, ou um vômito, ou uma diarreia, é muito maior que um adulto. Dá para tentar evitar essa desidratação, doutora? Dá, a gente tem sempre que tentar, porque o verão é uma época maravilhosa para as crianças, né? Mas é uma época que aumentam alguns quadros, principalmente as diarreias e os vômitos. Então, a gente sempre fala, né? É melhor sempre você levar sua água, seu alimento, evitar alimentação na rua, evitar alimentos fritos ou então que você não conhece a procedência. Então você pode tentar diminuir a chance de pegar uma diarreia. E tomar sempre muito líquido. Muito líquido, água, né? Não é refrigerante. Nem cerveja, nem essas coisas, né, doutora? Então água de coco, sucos naturais, são sempre uma boa pedida. A gente viu que as pessoas de alguma maneira estão bem informadas, mas talvez elas não estejam tão atentas em relação ao, por exemplo, ao uso do protetor solar. Elas até usam o protetor solar, mas é importante também reaplicar o protetor solar, e isso parece que nem sempre é o que acaba acontecendo. Não. Passa uma vez e depois esquece. Né? Até os 6 meses a gente não orienta o protetor solar. É melhor você proteger, não levar a criança nessa exposição. Acima de 6 meses a gente já começa com a proteção solar, não só o protetor, mas a gente fala muito das roupas, né? As roupas claras. Hoje a gente tem muita roupa com proteção. É isso que eu ia perguntar. Hoje tem um tecido já que funciona. Funciona. E bonezinho. É sempre importante na infância, mas é reaplicar sempre. Principalmente quando a criança vai para a água, então o protetor perde muito da eficácia. E o adulto também, né? Vai para a água, quando voltar tem que reaplicar o protetor. Né? Com certeza. E a alimentação também nos dias quentes deve ser o mais leve possível. O mais leve possível, frutas, verduras, levar assim, eu gosto de levar banana, que já, né, uma fruta que você consegue dar fácil para uma criança. Evitar os alimentos de praia, pastel, aqueles queijos, frutos do mar fritos. Espetinho de camarão, doutora. Pô, vai bem. Mas aumenta muito a chance de contaminação. É verdade. Doutora Heloísa, muito obrigado, viu, pela entrevista e uma boa noite. A virada deve ter tempo bom em toda a Baixada Santista. Confira detalhes na previsão do tempo. Em Santos, terça-feira de sol e temperaturas altas, entre 25 e 32 graus. Não deve chover. Guarujá tem tempo bom também, com sol ao longo de todo o dia. As possibilidades de chuva são poucas, de apenas 5%. Temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Mesmo cenário em Cubatão com bastante sol. Temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Não deve chover. Sol na maior parte do tempo em São Vicente, com aumento de nuvens à tarde. Mínima de 25, máxima de 32. A máxima chega a 35 graus em Praia Grande. A mínima será de 25. Faz sol o dia todo. Em Mongaguá, tempo quente e sol com temperaturas entre os 25 e os 34 graus. É hora do nosso giro esportivo. Amanhã tem São Silvestre e na quinta-feira já começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assuntos para análise do jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. A Copa São Paulo é a principal competição sub-20 do Brasil. Criada em 1969, esse ano vai contar com 120 equipes. O Santos estreia na sexta-feira contra o Timon do Maranhão. O Santos veio de uma temporada aí de altos e baixos, né, na categoria de juniores, mas nos últimos meses o técnico Zanardi vem fazendo uma série de mudanças na equipe. A expectativa é que o Santos possa entrar e disputar o título, né? A gente tem uma competição que é sempre muito... a maior competição aí das categorias de base do futebol brasileiro, e o Santos vai em busca de mais um título. A tarefa é difícil, tem outras equipes fortes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras também, que é muito forte na base. E amanhã na capital acontece a prova de pedestrianismo mais popular do país, a São Silvestre, que tem distância de 15 quilômetros. A expectativa sempre fica pelos brasileiros, né? Daniel Chaves e Wellington Bezerra no masculino e a Valdilene Silva no feminino podem aí surpreender e de repente beliscar uma vaga no pódio, mas a gente não pode esquecer que os quenianos são sempre os favoritos, têm dominado as últimas provas
E vão ser provas aí bem disputadas, tanto no masculino quanto no feminino. Fica a nossa torcida para que os brasileiros possam fazer bonito, quem sabe aí conquistar o título ali nessa última prova do ano, que fecha o calendário do pedestrianismo. O Santos vai em busca do 4º título na Copa São Paulo. O Corinthians é o maior campeão com 10 troféus. Hoje foi dia de vistoria nos fogos da virada em Santos. A festa, considerada a segunda mais bonita do país, atrás apenas do Rio de Janeiro, vai ter duração de 16 minutos. Você confere tudo ao vivo aqui na tela da Santa Cecília TV a partir das 11 da noite. Embarcamos em uma lancha e seguimos pelo Canal do Porto. Em 10 minutos, chegamos ao atracadouro onde estão as embarcações. São 10 balsas, cheias de fogos de artifício, que vão iluminar a passagem de 2019 para 2020. Já está tudo pronto para o espetáculo da virada. São 15 toneladas de fogos e tudo isso é controlado apenas por esse pequeno equipamento aqui. É uma mesa de controle portátil e tudo é feito sincronizadamente. Quem vai explicar melhor para a gente como é que funciona é o Leandro, que é o diretor pirotécnico da empresa que está organizando o espetáculo. Quantos botões você precisa apertar para o show acontecer ou nenhum? Não, nenhum. O espetáculo é todo programado com antecedência. Aqui nós temos 2 equipamentos. Este daqui, ele controla toda a parte de disparo e o processo dos fogos. Este daqui sincroniza 14 satélites, onde ele é responsável pelo tempo. Esse equipamento aqui, ele diz, inicia para a nossa central de comando, e aí ela comanda todo o espetáculo durante os 16 minutos. O céu de Santos vai se encher com as cores do mundo. Homenageando os mais de 200 países que vêm nos visitar no ano que vem, Santos vai ser capital mundial da economia criativa, vai receber o maior evento de economia criativa do mundo, e esse show já vai fazer uma homenagem a esses nossos visitantes que vão ter a satisfação de conhecer Santos no ano que vem. As balsas começam a ser posicionadas durante a madrugada. As embarcações vão ficar ancoradas a uma distância de 450 metros da areia, espalhadas ao longo da praia, distantes uma da outra 400 metros. 1.200.000 pessoas devem assistir o espetáculo. Se consolidou como o segundo Réveillon do Brasil, os hotéis lotados, os comércios movimentados, isso tudo que a gente quer e é bom para a cidade, mas a prefeitura decidiu não colocar um centavo de dinheiro público nesse evento. Desde que eu sou prefeito, há 7 anos, sempre com o apoio da iniciativa privada. Esse ano mais um ano que a gente contou com esse apoio para fazer uma linda festa. Veja agora como será a queima de fogos nas demais cidades da Baixada Santista. São Vicente terá 3 pontos de queima de fogos com duração de 10 minutos. Praia do Itararé, Praia do Gonzaguinha e Lagoa do Quarentenário, na área continental. No Guarujá, a tradicional queima de fogos vai acontecer na Praia de Pitangueiras. Serão 4 balsas e 13 minutos de queima. Em Praia Grande, serão 22 minutos de queima de fogos em 4 pontos diferentes: Forte, Tupi, Caiçara e Real. Em Bertioga, a queima de fogos sem barulho terá duração de cerca de 15 minutos na Praia da Enseada, ao lado do Forte São João. Em Mongaguá, o show pirotécnico vai acontecer no centro e em Agenor de Campos, com cerca de 16 minutos. Em Itanhaém, a chegada de 2020 terá fogos multicoloridos, sem barulho, por cerca de 10 minutos. Em Peruíbe, a queima de fogos será na faixa de areia da Praia Estela Mares, perto do Portinho. Serão 15 minutos de espetáculo de luzes. Cubatão é a única cidade da Baixada que não terá queima de fogos. E com 2020 já batendo a porta, é importante planejar para começar o ano novo com o pé direito. A repórter Patrícia Nunes conversou com uma coach e um astrólogo e traz dicas para você. George Jorge é jornalista e astrólogo com mais de 30 anos de carreira e revela que 2020 será um ano especial que vai influenciar os próximos. Um alinhamento planetário já em janeiro, dia 12 de janeiro, entre 2 astros poderosos do céu, Saturno e Plutão, um representando o controle e o outro o poder, ambos no signo de Capricórnio. Isso significa que não é em 2020, mas para os próximos anos da nossa vida, nós teremos mudanças fundamentais para o mundo.
no sistema de governo, na política, na economia e na parte administrativa. O astrólogo também falou que os astros prevêem para Santos. Ela vai passar por um aspecto tenso. Aí você me pergunta, o que significa isto? É um aspecto de muita revolução. Então, revolução e grandes mudanças. Nós temos que sair do ostracismo. E você aí deve estar se perguntando, mas e o que os astros dizem sobre os signos? Calma, a gente deixou para o final. Os signos que mais vão sofrer tensões e mudanças esse ano são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. São signos que passam por processo de alterações, de reformas e devem eliminar na sua vida hoje aquilo que estão atrapalhando o que vem do passado. Os signos de Touro, Escorpião, Leão e Aquário estão começando um processo de grandes revoluções. Eu sempre digo que esses signos estão vivendo este ano o desapego. Os signos de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes estão atravessando uma fase muito delicada, de muita sensibilidade, onde a palavra-chave deste ano é inspiração. Bom, a gente já mostrou o que os astros preveem para 2020, mas como é que a gente pode se organizar para o próximo ano? Vou conversar agora com a coach e organizadora profissional Isabela Cardoso. Como é que a gente pode pôr em prática já alguma meta no primeiro dia do ano? Primeira coisa, a gente tem que estipular uma meta. Não adianta a gente querer fazer essa passagem de ano e já querer fazer uma lista com 10, 15 coisas para realizar. Eu falo, calma. Se a gente quer muita coisa, a gente acaba não fazendo com perfeição cada uma delas. E aí chega no final do ano que vem, acabou não alcançando tudo aquilo que ela queria. Então, o que eu falo? Escolhe uma, né? Pega toda aquela lista de coisas que você quer concretizar em 2020 e escolhe qual que é a principal, né? Qual que é a prioridade da lista e trabalha nela, né? E faz com que essa meta seja bem objetiva, seja clara, para que você saiba realmente quando você alcançou. Já imaginou começar 2020 com 300 milhões de reais no bolso? Esses números estão fazendo muita gente sonhar. É o valor da Mega da Virada. Quem pretende tentar a sorte tem até às 5 da tarde de amanhã para escolher as dezenas milionárias. O sorteio acontece no mesmo dia. Nos últimos dias tem sido assim. Deu a hora do almoço e lá está o Leandro em uma casa lotérica. Costuma apostar sempre? Tentou ano passado? Sempre. Também tentei. Não consegui. Acho que acertei 2. Vamos ver agora se dá certo, né? Alexandre trouxe o filho Davi para escolher os números. Como é que você escolheu? Viu o que veio na tua cabeça? O que veio na minha cabeça, o primeiro que veio na minha cabeça, comecei a colocar. Tem ideia de o que significa esse prêmio 300 milhões de reais? Não. Ah, mas o pai sabe bem o destino que pode dar ao prêmio da Mega da Virada. 300 milhões de reais. Dá para fazer muita coisa, né? Pensar na continuidade de estudos deles e tranquilizar, ajudar a família também, né? E ter uma vida mais tranquila. A aposta simples custa R$ 4,50. Outras opções para tentar ficar milionário da noite para o dia são os bolões. Nesta lotérica, custam entre R$ 10 e R$ 304 reais. O bolão funciona assim, a gente tem, depende de cotas, né? A quantidade de dezenas. A gente faz um bem bolado com mais dezenas, porque para você fazer sozinho, ele fica muito caro. Por exemplo, eu tenho um bolão de 15 dezenas, que ele custa quase 23 mil. E aí no nosso bolão você paga R$ 304 reais. E a chance é maior, né? Ainda dá tempo de preencher um ou mais volantes da Mega da Virada. As apostas podem ser feitas até às 5 da tarde desta terça-feira. Também é possível escolher as dezenas milionárias na internet, no site loteriasonline.caixa.gov.br. Quem sabe desta vez a sorte sorri para você. Eu espero que seja um prêmio bem dividido, que todo mundo aí, que bastante gente fique contente e possa realizar seus sonhos, pagar suas dívidas, enfim. Viagens, né? Apartamentos novos. E muitas outras coisas, né? Dá para sonhar bastante. Quem sabe? A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado pelo Santa Portal e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.